Fala, galerinha do sexto ano! Bem-vindo à aula de matemática com a Prof. Dilcleia. Na aula de hoje, nós iremos estudar sistema de numeração decimal e posicional. Estão lembrados que já teve uma aula dessa? Hoje é a aula 2. É a segunda aula sobre o mesmo. Mas na aula de hoje teremos outro caminho. Nós vamos aprender mais coisinhas sobre isso. Os objetivos propostos para esta aula são ler e escrever corretamente número nesse sistema, ampliar e aprimorar a compreensão das regras do sistema de numeração decimal. Então, vem comigo que a nossa aula vai começar. Como que a prof colocou ali, ó, ler e escrever um número natural. Escreva a leitura do número 74962011063. O prof já fez assim de propósito, porque ali pede, escreva a leitura deste número. Então, a prof quer que vocês saibam ler este número, certo? Podemos separar os algarismos em grupos de 3, começando pela direita. Isso porque cada 3 ordens forma uma classe. Nós já vimos isso na aula passada, né? E observem que a professora já trouxe esse número basicamente separadinho. Olha lá, ó, de trás para frente ou da direita para a esquerda, eu tenho 360, um espacinho, 102 e outro espacinho, 694, um espacinho. Eu já fui deixando ele desta maneira, certo? Então, nós temos que fazer a leitura deste número ali. Olha agora que a prof trouxe coloridinho essas classes, né? Tem o número 7, que está sozinho dentro de uma classe, 496, outra cor, que seria outra classe, o 201 está em outra classe, outra cor, e o 063 também. Então, para isso, nós iremos utilizar o nosso quadro de valor-lugar. Quadro de ordens também pode ser chamado. Então, veja, nós temos o nosso quadro já tudo separadinho. Quem é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e já tem as classes, correto? Então, eu preciso colocar esses algarismos dentro das suas posições corretas. Então, vamos lá. Coloquei o número dentro desse quadro valor-lugar. E agora eu vou fazer a leitura. Para fazer a leitura, observe o número 7, que era em preto, sozinho numa classe. Ó. Ele pertence à classe dos bilhões. O número 496, quer dizer 496, pertence à classe dos milhões. O número 201, que a prof fez em verdinho, pertence à classe dos milhares. E o número 063, que está em azul, e pertence à classe das unidades simples. Portanto, como que eu faço a leitura deste número? Eu leio 7 bilhões, 496 milhões, 201.063. Fácil fazer a leitura do número? Se você utilizar esse quadro de ordens, vai ficar fácil sim, tá? Porque te dá a ideia certinha de como você irá ler este número. Vamos continuar agora a nossa aula. Aqui ainda tem para a leitura. Observe o número no visor da calculadora. Então, eu tenho 570100000. Escreva como se lê esse número. Uau! O que se faz? Pega de novo o teu quadro valor-lugar e esses algarismos que aparecem no visor dessa calculadora, você coloca cada um dentro do seu espacinho neste quadro de ordens. Então, vamos lá? Como que ele vai ser? Ó, lá de trás para frente, o 0, unidade, a dezena, a terceira ordem no 0. Continua, olha uma vez lá na calculadora, eu tenho mais um 0, que vai lá para o meu quadro de ordens. Daí eu tenho o número 1. Após isso, eu tenho outro 0. Aí tem o número 7 e o número 5. Agora observe no quadro valor-lugar. Eu fiquei com 57 dentro da classe dos milhões. Fiquei com 10 dentro da classe de milhares. E lá na classe simples, nada. Como que eu vou ler este número? Bem simples. Este número é 57 milhões
10.000. Fácil de fazer a leitura desse jeito? Fácil. Mas utilizem esse quadro de ordens, porque ele irá ajudar muito você a fazer essas leituras, tá? Agora, a prof trouxe outra coisa que também tem a ver com nosso sistema de numeração. O título é Decompondo um número natural. O que é decompondo um número natural? Pensa assim, você vai decompor, vai esticar este número. Então, eu tenho o número 4.753. Como que eu posso fazer a decomposição dele? Ora, você pensa assim, ó, você tem o número 4.000 mais 700 mais 50 mais 3, conforme você faz a leitura dele. Outro exemplo é 1.082. Como que você vai decompor esse número? 1.082, 1.000 mais 80 mais 2. Essa é uma das ideias da decomposição do número, tá certo? Mas existe uma outra ideia para decompor o número também, gente, tá? A prof vai mostrar mais uma ideia para você chegar nesse número. Ali a prof fez pela leitura. Olhe um outro número aqui no quadro. Eu tenho o número 51.037. O que você pode fazer? Você pode pensar assim, bem, deste número 51.037, para fazer a decomposição dele, esse 5 está aqui, ó, tá? Abaixo exatamente onde ele está. O que você vai fazer? Atrás dele, todas essas classes, essas ordens, desculpa, você ocupa com o 0. Então, aqui o 0, nessa ordem o 0, nesta ordem o 0 e nessa ordem o 0. O número 50.000. O outro número é o 1. Olha onde ele está aqui, ó. Desce exatamente na mesma posição. Atrás dele tem 1, 2, 3 algarismos. 1, 2, 3, formando o número 1000. Aqui ninguém, na centena, 0. Na dezena eu tenho 3, desce na ordem das dezenas. Quantos algarismos aqui atrás? Um só. E o 7 é a unidade. Você pode também pensar ele assim, nessa escadinha, que talvez fique um pouquinho mais fácil, tá certo? São duas maneiras que você pode pensar, como leitura ou ocupando as ordens que ele possui. Ocupe com o 0 atrás do número, do algarismo. Tudo bem? Vamos lá, então? Aqui a prof mostrou para decompor o número, tudo certo? Duas ideias. Aqui pela leitura, ou lá no quadro que a prof colocou assim, os algarismos dentro de cada casinha, né? Das ordens, tá? E aqui a prof trouxe assim, escrevendo no sistema de numeração decimal, eu dou a escrita do número por extenso e você escreve isso com algarismos. Ou o que quer dizer isso? Você transforma essa escrita que a prof trouxe da língua portuguesa, vamos supor, escreva como se lê, e você escreve usando os nossos algarismos. Então, eu tenho 400.075 e na outra 5.140 milhões. Novamente, vamos utilizar o quadro de ordens para que a gente não se perca. Vejam ali, ó, eu tenho o número 400.075. Vamos lá para o quadro de ordens? Eu tenho o número 400 milhões. Vejam, classe dos milhões, o número 400. Volta à leitura. Lá em cima ainda tem 75. 75 o quê? Se ele é só 75, ele é lá da classe simples. Lá atrás, ó, classe simples, 75. O que você deve fazer nas casinhas que ficaram sem algarismos? Você preenche com zeros. Então, o teu número é esse, ó, 400.000.075. É isso que vai para lá. Lembrando, a hora que você vai escrever, já deixa aquele espacinho para separar as classes. Então, ele ficará isso daqui, ó, 400.000.075. Fácil? Uhum. E agora a próxima. 5 bilhões, bilhões, classe dos bilhões, eu tenho o número 5.
Depois, 140 milhões. Na classe dos milhões, o número 140. Acabou, só tenho isso. O que eu devo fazer? Preencher de zeros as classes que ficaram vazias. E agora você transfere essa escrita aqui, ali do ladinho. Como que ela ficará? Ficará deste jeito, ó. Eu tenho 5 bilhões, 140 milhões e todos aqueles zeros lá no final. Fácil? É importante saber esse quadro de ordem, gente, senão é uma confusão, tá? E usem ele, que ele vale a pena, que você não vai sofrer, que tudo tá ali, todas as informações, tá certo? Agora a prof trouxe alguns exemplos, acompanhe aqui, ó. Observe o número 3276409 tá? Eu tenho este número. Aí eu vou desenhar, eu vou colocá-lo dentro do quadro valor-lugar, quadro de ordens, colocando este número aqui, ó. A mágica acontece. O que temos em todo ele, ó? Tem agora tudo preenchidinho, certo? Tem classe simples, classe de milhares, classe de milhões e classe dos bilhões. Agora está perguntando, quantas ordens tem esse número? Aonde que eu vou olhar ordem, gente? Tá escrito, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Estão vendo? Então, eu tenho quantas ordens? Eu tenho até a 10ª ordem. Portanto, eu tenho 10 ordens neste número. Quantas classes? Novamente, olha o 3 que está escrito ali. Ele pertence à última classe, a maior classe que acontece nesse número. É a classe dos bilhões. Então, quantas classes? Ele ocupa classe de bilhões, milhões, milhares e unidades simples. Portanto, ele ocupa 4 classes. Outro tipo de pergunta pode ser: que algarismo ocupa a 8ª ordem? Olha no número, 8ª ordem. Qual é o algarismo que está lá na 8ª ordem? O número 7. Esse tipo de perguntinha é o que pode acontecer lá nos seus exercícios. Então, esta daqui é uma atividade, um exercício exemplo que vale a pena ir lá para o seu caderno, no maior capricho, tá? Vamos continuando? Agora nós vamos ver o que significa valor absoluto e valor relativo de um algarismo. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha? Valor absoluto e valor relativo? Ah, pense um pouco na palavra. Relativo. Normalmente é assim, depende, né, professora? Isso mesmo. A palavra relativa é depende do lugar que ele ocupa, tá? Então, absoluto sempre será ele mesmo. Todo algarismo tem um valor absoluto e um valor relativo. Sempre, sempre. O valor absoluto do algarismo não depende de sua posição do número. E o número, o valor relativo, é o valor que o algarismo assume conforme sua posição. E aqui, o número 463, o algarismo 6 tem valor absoluto 6 e valor relativo 60. Com exemplo, fica um pouco mais simples de compreender, né? Do que só lendo as frases. Mas é isso daqui, ó. A prof vai colocar também um exemplozinho aqui no quadro. Se eu tenho, tá? O número, como ali a prof colocou, o número 463. Vamos pensar nesse número aqui, ó. Eu tenho o número 1234. O 1234, de valor absoluto, o 1 é 1, o 2 é 2, o 3 é 3 e o 4 é 4. Acabou. Isso é valor absoluto. Agora, eu quero valor relativo. Se eu quero valor relativo de cada um, eu vou olhar assim. O número 4, como valor relativo, ele é 4 e só. O número 3, quando eu faço a leitura do número 1234, o número 3, como valor relativo, ele é 30. Ele ocupa a casinha da dezena. O número 2, olha na leitura, 1234. O 2 corresponde a 200 como seu valor relativo.
E o número 1, por estar ocupando a casa, a ordem de unidade de milhar, eu leio 1.234, então o seu valor relativo é 1.000. Valor relativo depende do lugar que ele está ocupando, ou ainda depende da ordem que ele ocupa no numeral, tá? Foi? Vamos lá? Voltando aqui na nossa explicação, então aqui, valor absoluto não depende da posição e valor relativo depende do lugar que ele está, tudo certo? Vamos para um exemplo aqui no slide, ó. Escreva todos os possíveis números formados por estes 3 algarismos sem repeti-los. Gente, você tem o algarismo 1, 8 e o 3, tá? Pense como cartinhas, tudo bem? Então, você precisa escrever todos os possíveis formados por estes 3 algarismos e não pode repetir. O que é não repetir? Por exemplo, formar 111 ou formar 181. Eu não posso repetir algarismo. É como se não tivesse 2 cartinhas do mesmo número, né? Então, quais os números que eu posso formar? Pense um pouquinho. Quais os números? Vamos lá? Vamos ver quais são os números? Os números são, eu posso fazer 138, 183, 318, 381, 813 e 831. Tudo certo? Entendido? Muito bem. Com isto, pergunta-se, qual o maior número formado? O maior número que eu formei é o 831. Vejam que a professora Dilcleia já escreveu eles em ordem. Por que mesmo? Porque você já estabelece que deve seguir essa ordem para não se perder, para não esquecer de escrever ninguém dos números, porque é você que precisa escrever todos os possíveis. Então, você coloca assim, a prof. Dilcleia disse, vamos começar por ordem, ó. No 100 e pouco, quantos que eu posso fazer? Eu posso fazer 138, 183. Agora com 300 e pouco, 318, 381. É isso que você vai pensar, tá? Agora na letra B, qual o menor número formado? O menor número formado é o 138. E agora a pergunta para alunos que estão no 6º ano. A pergunta é, qual a diferença entre eles? E agora, pensa aí, qual é a diferença entre eles? Na matemática, a palavra diferença quer saber o que mesmo? Diferença tem a ver com a subtração. É isso que você vai fazer. Você irá fazer, eu quero saber a diferença entre esses 2 números, o maior e o menor. O que eu devo fazer? Um cálculo de subtração. 831 menos 138. E a diferença será 693. Tranquilo? Circula, sublinha. Ali, ó, a prof trouxe até sublinhado. Ó. O que vem a ser a palavra diferença? Diferença significa subtração. Quem eu irei subtrair? O 831 menos 138, que é igual a 693. Todas essas dicas que a prof vai falando, é legal você marcar no seu caderno. E deixe esse caderno lindo, maravilhoso, para não esquecer nunca. Isso que você aprende, gente, é seu, ninguém vai tirar de você, tá? E caderno lindo, hein? Bem no capricho, nada de mais ou menos. Tudo bem? Tudo entendido? Então aqui, ó, volta a olhar aqui. A prof colocou para vocês hoje, que eu acho que são palavrinhas que aparecem pouco, mas precisamos saber, ó. Valor relativo. Deixa eu colocar um VR aqui em cima, como se isso aqui, ó. Então, o valor relativo do 1234. O 4, 3 vale 30, o 2 é 200 e o 1 é 1000. Valor relativo tem a ver com a posição. Outra coisa que nós vimos é fazer a leitura. Como eu faço a leitura? Separa. 1, 2, 3, tchukiti. Classe simples, classe de milhar. O 1234. Usem
esse quadro valor-lugar, que ficará fácil de você entender, você não vai errar mais nada, tá? Vamos lá? Entendido isso aqui? Palavra diferença, o que significa mesmo? Muito bem, a diferença significa a subtração na nossa matemática. E chegando ao final da nossa videoaula de hoje, obrigado por sua atenção, agradece eu, professora Dilcleia, mas aguardo você numa próxima videoaula. Não perca a nossa matemática. Tchau, tchau, um beijo no seu coração.